Olá, queridos, shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o Bispo Tosta, o vosso anfitrião, e nós estamos aqui no nosso podcast Na Frequência. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial, o CEO da maior produtora gospel da Bahia. Nós estamos recebendo o nosso querido Sérgio, conhecido carinhosamente como Serginho, e vamos falar sobre coisas importantíssimas. E fique ligado para não sair da frequência. Serginho, seja muito bem-vindo, meu querido. É uma honra recebê-lo aqui. Suas falas iniciais, por favor. Meu bispo, para mim é um privilégio estar aqui. A gente se conhece há tanto tempo e está aqui revivendo esse momento, né, de te ver, né, de rever você. É um momento muito especial para mim. E se comunicar, né, com o seu público, se comunicar com a sua igreja, comunicar com o povo de Deus é sempre bom, né? Então, para mim realmente tem sido um privilégio estar aqui hoje com você. Eu quero começar, como eu sempre começo, fazendo um agradecimento aos nossos queridos lá da TV Life América. Tá aqui, né? Um grande abraço lá nos Estados Unidos para o nosso querido pastor Vander Lúcio. Tá, um abraço, meu querido, tamo junto. E também lá para Minas Gerais, né? O filho de Márcio Valadão, pastor Giovanni, um grande abraço, Giovanni Gonçalves, pregador de mão cheia, tá? Um grande abraço, estamos juntos aí na TV Life América. Primeira pergunta, meu querido, que eu quero fazer para você, e a primeira pergunta de praxe. Quem é Serginho, o homem por detrás dos grandes eventos? Quem é Serginho? Como você se define? Bispo, eu me defino como servo, né? Na realidade, a gente tem que entender que todos nós aqui na Terra temos um propósito, né? Um chamado. Então, mas eu sou Sérgio, esposo, pai, filho, servo de Deus. E uma pessoa muito simples, né? Nascida ali no Lobato, ali na região, Lobato. Na região da suburbana ali do Lobato. E minha trajetória, eu cresci, né, dentro da igreja. Cresci assim, eu fui apresentado ao evangelho através de minha mãe. E na adolescência, de fato, eu vim ter um encontro com Cristo. E daí em diante foi os melhores momentos da minha vida. A gente sabe que no mundo teremos aflições, né? Como nós, não é o fato de a gente aceitar a Cristo ou servir a Cristo que o mundo vai virar de uma hora para a noite, de uma noite para o dia, um mar de rosa. Mas a minha vida, a minha trajetória mudou ali, né? Quando eu conheci a Cristo. Então, eu sou essa pessoa que procura estar, né? Sempre servindo e no propósito de Deus, né? Buscando o propósito de Deus na minha vida. Eu vejo que você tá com um visual novo, né? Tá assim, mais bonito. A esposa agradece, né? É verdade. A família agradece. As câmeras também agradecem. Verdade. Como é que foi essa transformação aí, rapaz? Eu vejo que você deu uma garibada boa aí, né? Meu bispo, eu tava uma... Como é que se diz? Me fugiu aqui a palavra aqui agora. No propósito? Não, eu estava em uma turnê, né? Sim. Em uma turnê, e uma pessoa chegou para mim nesse dia e falou assim: quem é você? Né? Porque no seu próprio evento. No meu próprio evento, quem era eu? Porque eu há um ano e pouco atrás, eu estava com 25 quilos a mais. Meu Deus. Né? E eu realmente precisava me colocar na agenda, porque a gente tem que entender que nós somos o templo do Espírito Santo, né? E o fato de a gente não se cuidar, a gente está sendo descuidado com o templo do Senhor. Então, eu de fato tive que fazer uma repaginada, e não foi uma questão de estética, não, uma questão de saúde mesmo, de entendimento que precisamos estar bem para fazer a obra de Deus. Então, essa foi um dos motivos que eu de fato foquei para poder mudar um pouco a postura. Ficou muito bem. E Obrigado. Na realidade, é mais do que isso. Porque quando a gente faz uma transformação radical, a gente muda a nossa mente, a gente transforma o nosso corpo, a nossa espiritualidade também muda. E quando a gente muda tudo ao nosso redor, né? Verdade. Então, isso é muito importante. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você.
Você novo, né? Sua mãe serva de Deus, você teve em algum momento o seu encontro com Cristo, mas em que momento essa questão da produção de eventos entrou na sua vida? Bispo, na realidade, é muito importante. Que pergunta maravilhosa. Porque eu cresci, como eu falei para você, não é que eu cresci na igreja, mas a minha vida toda, né, já antes da adolescência e tal, eu aceitei a Cristo, vivenciei o evangelho desde novo, mas vim ter um encontro com Cristo mesmo na minha adolescência, né? E para alguns, a adolescência é o pior momento, verdade, né, do ser humano, porque é uma transição ali de pensamento hormonal e um monte de coisa. E para alguns, a adolescência geralmente é um período de rebeldia e tal. Verdade. E por incrível que pareça, quando eu tive o encontro com Cristo, nesse período da minha adolescência, foi a virada de chave para mim, porque eu de fato busquei o Senhor, fui forjado no círculo de oração, nas vigílias, né, buscando ao Senhor em grupos, estudando a palavra. E aquilo ali, na realidade, me forjou. Como eu falei a você, que eu morei no Lobato ali, né? Cresci praticamente ali na Assembleia de Deus, ali do Lobato. E tinha um grupo muito forte. Os jovens daquela época ali eram jovens realmente comprometidos, pessoas que queriam buscar a Deus, tinham sede, fome de Cristo. Então, eu fui forjado nisso. E eu louvei a Deus porque depois que eu saí do Lobato, que eu fui congregar lá na sede da Assembleia de Deus, ali na Liberdade, eu me lembro que eu participava dos congressos, das convenções, né? Que eram aquelas convenções anuais. Maria Aguiar, né? Então, e antigamente não existia essa questão de show, de evento. Existiam os congressos. Verdade. Então, eu cresci e fui forjado nesses congressos, da Almar de Sal, Congresso dos Jovens da Igreja Batista, inclusive aqui em Lauro de Freitas. Eu me lembro que, no meado ali dos anos 90, né, um pouco mais, eu vim para um congresso aqui, né? O pastor Jailton Simões, ele era o saudoso pastor Jailton Simões, ele era o presidente dos jovens aqui, em um congresso muito, muito maravilhoso que teve aqui. Então eu vinha para cá, para Lauro de Freitas. Então a gente ficava nessa, né, dos congressos, das convenções, e eu me lembro que eu trabalhava na igreja, eu ajudava quando tinha os colchões. Então era um prazer, na realidade, servir. Eu me lembro quando chegava aqueles colchões que ia ter a convenção, que os pastores iam dormir lá na igreja, nos dormitórios. Então era um prazer para a gente carregar os colchões, carregar os alimentos, fazer a limpeza da igreja, na cozinha. Eu me lembro que a gente trabalhava na cozinha, cortava os alimentos e tal. Ficar saudoso. Meu Deus, que experiência maravilhosa. E eu me lembro que uma das pessoas que sempre trabalhou comigo foi Silas. E a mãe dele era cozinheira, então a gente ficava lá. Silas, guitarrista? Não, Silas, que trabalha comigo mesmo, da produção, né? Sim. E eu me lembro que a gente dormia na cafua da igreja. Né? A Liberdade, quem conhece um pouco da Liberdade, ele sabe, tinha uma cafua. Meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra você, hoje eu fico assim, meu Deus, porque a gente fica com um negócio de rinite, não sei o quê, mas meu Deus, como é que eu não sentia nada daquilo? Porque era uma poeira brava, os colchões tudo amontoado ali, mas era maravilhoso. Prazeroso, aquilo. Né? As lembranças boas que eu tenho é daqueles momentos difíceis e marcante. E aquilo foi marcante. E eu me lembro que um dia eu estava lá com os meninos conversando e tal, e aí eu peguei e falei assim para ele, olha, gente, vamos montar uma empresa. Eu não sabia do que era. Vamos montar uma empresa e onde eu estiver, todos vocês vão estar, aquela conversa toda e tal. E a gente sempre envolvido nessa questão dos eventos da igreja, né? E eu me lembro que chegou um determinado momento que eu sempre participava, fazia acampamento da igreja, dos jovens, e eu me lembro que eu era adolescente na época. E nós fizemos um acampamento maravilhoso para a cidade de Valença. Eu me lembro que hoje foram 9 ônibus. E era um grupo de adolescentes que estava fazendo aquilo. E aí os pastores, vou revelar aqui agora, os pastores não sabiam quem era que estava fazendo, porque eu acabava me escondendo, porque eu era de menor, adolescente. E eu digo, se os pastores, as pessoas que estão trazendo de outras igrejas, souberem que a gente é de menor, não vai deixar o povo ir.
né? Então, mas tá na veia, né? Aquela coisa de trabalhar com as pessoas, de lidar, de servir, de aglutinar pessoas. E eu me lembro que naquele acampamento nós levamos 9 ônibus. E foi uma experiência... Muita gente. Foi muita gente, com um congresso de jovens lá na cidade de Valença. E eu me lembro que nós estávamos na escola, no Cefet, né? A escola federal lá de Valença. E várias caravanas estavam chegando nesse período para o congresso. Só que estava em várias escolas, porque antigamente não tinha esse negócio da pousada, do hotel, quando tinha os acampamentos, quando tinha os congressos, era nas escolas que a gente ficava, né? Dormindo no colchão, cada um levava o seu cobertor, sua toalha e tal. E eu me lembro que quando nós chegamos lá, o grupo de Salvador, no caso a caravana de Salvador, que era o grupo de o maior grupo que tinha chegado, quando esses outros grupos souberam, disseram, não, nós temos que ficar lá com o pessoal de Salvador. Só que tinha sido reservado pra gente. Aí eu me lembro de uma conversa com as lideranças lá, eu falei, gente, vamos liberar para que todos venham para cá. Porque eu acho que o povo de Deus tem que ficar juntos, né? E eu me lembro que, se eles fossem para lá, não teria como eles irem para o estádio. Porque, no caso deles, as escolas eram tudo próximo do estádio. Então, foi o que eu fiz. Eu tive uma ideia. Conversei com nossos motoristas, né? Porque nós não tínhamos um contrato para os ônibus ficar rodando. Então, eu fiz um acordo com ele. Eu falei, olha, a gente vai abençoar você, vai ofertar vocês, mas eu quero que os nossos ônibus, ele faça o transporte de todos, não só do nosso grupo, mas de todas as pessoas que estiverem aqui no Cefet. E assim foi. Os ônibus viraram os nossos ônibus executivos viraram ônibus de linha, começaram a fazer rota da escola para o espaço, né, que estava acontecendo o congresso. E nesse dia, né, eu tive a minha primeira experiência com o evento. Porque a gente fez aquela articulação, o pessoal foi e tal. E eu me lembro como hoje, o grupo Altos Louvores estava cantando naquele congresso. E quem era o Altos Louvores naquela época? Marquinhos Gomes, Fernanda Brum, Eichla. Tinha mais outros componentes que são hoje os grandes nomes, que são dos grandes nomes da música evangélica. E eles faziam parte desse grupo. E quando o Altos Louvores ficaram sabendo que o povo de Salvador, os jovens de Salvador, estava nesse colégio, nesse Cefet, era natural que desse encontro dos jovens e tal, e eles sentiram vontade de ir para lá. Olha que coisa maravilhosa. Tomou uma dimensão. Um dia desse, quando eu encontrei com o Eichla, com o Fernando e tal, eu falando sobre isso. E aí eles foram para lá, eles foram interagir com a gente. Foram ter experiência, porque eram jovens também, Fernanda não era casada, Eichla, Marquinhos, então eram muitos anos aquilo ali, né? E eu não sabia, bicho, que naquele momento que eu conheci eles ali, depois de muitos anos, Fernanda seria a primeira pessoa a participar de um evento meu. Então, um evento nós fazemos já como produtora, como empresa. Então, essa foi o começo de tudo. Mas depois eu vou contar um pouco mais, porque houve um chamado aí dentro disso. Certo. Em algum momento, né, isso foi se formando, né? É um quebra-cabeça. Você vai montando ali. Eu falo sempre que essas coisas do reino de Deus, elas são como um imã. Elas vão atraindo a pessoa para o lugar, né? É verdade. Naturalmente, elas vão acontecendo, a pessoa vai sendo atraída, as coisas vão sendo encaixadas, mas em um momento desse, a Serquipe passou a ter vida. Passou a ter vida. Né? O que significa a palavra Serquipe? Peraí. E quando ela surgiu mesmo? Surgiu. Interessante que você falou, você foi falando antes de falar da Serquipe, você falou sobre que foi ganhando vida. Na realidade, foi algo muito orgânico mesmo, da parte do Senhor, porque a gente tinha vontade, mas a gente não tinha o know-how, não tinha experiência, e tudo isso veio depois de um evento que nós participamos, que eu participei como membro da igreja, que foi a gravação do DVD Esperança. Isso em 2004. Esperança. Não sei se você lembra ali no centro administrativo. Me lembro, sim. Né? Eu fazia parte, eu trabalhava em um escritório e eu me lembro quando chegou essa proposta de fazer o Diante do Trono aqui em Salvador, logo de princípio não foi liberado, porque as autoridades
não sabia a dimensão daquele projeto e tal. E quando se falava de 800, 500 mil pessoas, o poder público ficou meio que com medo. E eu me lembro que o coronel Cristóvão Rios, na época o governador era o Paulo Souto, e ele estava meio que temeroso e tal, e o coronel Cristóvão Rios pediu um helicóptero e sobrevoou o centro administrativo, e ele garantiu, ele disse, não, eu garanto que não vai acontecer nada, que dá para poder fazer. E ali foi um marco, na realidade, foi um marco histórico para o segmento evangélico e para o que Deus fez após aquele evento. Por isso que eu digo que ali foi um divisor de águas. A gravação do Esperança foi um divisor de águas, porque foi ali que eu recebi o chamado de Deus para que a Serquipe fosse o que é hoje, né? Eu me lembro como hoje eu fazia parte da produção, mas não era da produção técnica, nem da produção do evento. Eu era responsável pela equipe para carregar os alimentos. Só para você ter ideia, eu não poderia estar a 100 metros do backstage e do local do palco. Se eu falar para você que eu lembro como era o palco, eu vou estar mentindo. Eu não entrei nem na questão do backstage, eu não tive esse acesso. Então eu não conheci como era o palco, tá, nada disso. Eu estava com minha equipe carregando os alimentos, botando no caminhão e tal. Então essa coisa da Serquipe foi uma coisa muito orgânica. Só que ali Deus materializou. Eu me lembro como hoje, quando eu estava subindo a rampa ali do centro administrativo e Ana Paula começou a ministrar. Acredito que todos vocês aí vão lembrar um pouco disso. E se não lembrar, vocês vão lá no YouTube, vão procurar ver lá a profecia que Deus, a palavra profética que Deus usou a Ana Paula naquele dia. Eu me lembro como hoje, 2004, e Deus usou ela e falou assim: Bahia, em vez de dias e dias de festa de largo de carnavais, vocês terão dias de festas, de louvores ao Rei, ao Deus vivo. Aleluia. Eu tava lá. E, bispo, foi uma palavra tão direcionada, foi uma palavra profética tão poderosa, que quando eu estava subindo aquela rampa ali, com os alimentos na mão e minha equipe comigo, subindo com os alimentos caíram. É como se o Espírito Santo, né, me fincou naquele lugar. É como se tivesse aberto um buraco ali e eu tivesse com meus pés presos ali e eu me direcionei para o palco e eu só fazia chorar. As pessoas, os meus amigos que estavam ali, da minha equipe, achavam que eu estava passando mal, que estava acontecendo alguma coisa, e eu só fazia chorar e olhando para aquela palavra profética, ela entrou dentro de mim ali e eu tomei para mim. Né? Eu sei que Deus não falou só para mim, Deus falou para todos que estavam ali. Mas eu tomei a minha porção. Amém. E foi algo sobrenatural. E dali que começou. Você vê que dessa gravação do Diante do Trono para o primeiro evento nosso foi menos de um ano. A palavra profética foi tão forte, tão poderosa, que em um ano a gente, sem nenhum tipo de experiência, estava fazendo o nosso primeiro evento. E o que é que significa Serquipe? Serquipe, o nome Serquipe é interessante, viu? Porque não vai rir, não. Eu trabalhava nesse escritório e as pessoas que tinham mais experiência e tal, porque eu falava, poxa, eu já trabalho com um negócio de jovem e tal. E aí eu comecei de fato, né? Depois do chamado, eu comecei a falar assim, olha, o segmento evangélico é um segmento que está em expansão. Eu acredito no Deus vivo que me resgatou. Acredito em Cristo, que Ele morreu por mim. Amém. Mas eu sei também que existe um nicho de negócio. E eu também não entendia aquilo. Não entendia. Então, a partir desse chamado, eu comecei a pensar. Eu disse, poxa, a gente tem festa, tem isso, tem congresso, tem... Mas não tem, é difícil ter um movimento com jovens para que eles possam literalmente sair de todas as igrejas. Porque quando tinha um congresso, era o congresso ou da Assembleia, ou da Batista, ou Presbiteriano, era das denominações. Mas não tinha algo focado para todos os públicos, para todas as igrejas. Então foi ali que eu comecei, e aí deram a ideia de botar CLM, que era Salmo não sei o que lá, e tal, e tal. E eu fiquei, o pessoal falando dos nomes... E eu fiquei ali, fiquei. Que eu sempre tive essa coisa da coletividade, né? Sim, do grupo e tal. Sim. E aí o Espírito Santo soprou
no meu ouvido. É simples. Sérgio e equipe. Serquipe. Então é muito simples, é Serquipe, Sérgio e equipe, porque eu entendia que o indivíduo ele não tem como fazer. Ele pode fazer algumas coisas sozinho? Pode. Mas quando a Bíblia mesmo fala, né? Que quando a igreja se reúne, é diferente. A Bíblia diz o quê? Onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o quê? Ele estará presente. Ali o Senhor está presente. Então eu comecei a entender que não era uma questão pessoal, não era uma questão de algo Sérgio fazer ou de uma promoção pessoal. Era algo que eu queria influenciar outros jovens a servir a esse Deus que resgatou a minha vida, Amém. Que me resgata todos os dias. Então eu queria influenciar, na realidade, essa galera da minha faixa etária ali, adolescente, jovem e tal, a vir comigo naquele projeto. Então eu falei, olha, tem que ser equipe. Então é Sérgio e equipe. Então é Serquipe. Eu confesso que eu já sabia. Tá vendo? Mas às vezes o público, né? O público não sabe. O público olha, vê você ali por trás dos grandes eventos, não sabe que tem uma história. História. Tem uma história. Você não caiu de paraquedas ali. Tem uma história. E essa história é o legado. Sim. Essa história é importante, né? Então esse espaço aqui é para justamente nós ouvirmos as histórias. Amém. Quais são os maiores desafios que você já enfrentou até aqui? Meu bispo, eu confesso a você que os maiores desafios foi se manter no mercado. Entendendo que existe a questão do negócio e existe a questão do propósito. Então, o meu maior desafio, na realidade, foi tentar unir essas duas coisas, o profissionalismo e o propósito. Porque eu sempre digo para as pessoas que antes de ser empresário, eu sou cristão. Eu sirvo a um Deus vivo, eu creio nele, eu creio naquilo que eu falo, eu creio naquilo que eu leio na palavra de Deus. Então, é uma verdade para mim, absoluta. Então, é um desafio, de fato, você se manter firme às suas ideias, às ideias da palavra de Deus, em um mercado que é tão competitivo e que ele vem se profissionalizando, né? Então foi muito desafio, porque naquela época, por exemplo, hoje eu louvo a Deus porque tem vários outros produtores, várias empresas que trabalham com isso, mas Deus me chamou naquele momento específico para poder desbravar. Nós fomos pioneiros. Não havia evento de prefeitura, não havia eventos institucionais. Os eventos que aconteciam eram os eventos das igrejas ou os eventos bilhetados. Sim. Então, o maior desafio era fazer um projeto como nós fizemos, das marcas que nós temos, né, patenteadas, a construção daquilo e o financiamento daquilo, que era o mais difícil. Porque antigamente, se hoje nós já temos dificuldade, imagine antigamente, onde as empresas ela não olhavam para o segmento com o olhar que alguns já olham hoje, né? Então você não tinha patrocínio, você não tinha apoio, você não podia contar com apoio público de nenhum nível. Até a própria mídia, a internet não era forte para poder impulsionar. Não tinha internet, não tinha... Antigamente era muita televisão, né? E você não tinha condições. Você vê que os grandes eventos tinham dificuldade de colocar as suas propagandas na televisão. Imagine a gente colocar. Então a coisa foi muito orgânica e dentro de um propósito que o Senhor trouxe para o nosso coração. Vou aproveitar esse momento e falar com a produção aqui, né, para que você entenda a dimensão desses eventos evangélicos. Nós temos aí um clipezinho, né, onde foi produzido pela Serquipe, através do senhor Serginho. Nós vamos soltar esse clipe para você ver aí como é que o negócio funciona, meu querido. Produção, quando estiver pronto, pode soltar. E a tempestade
Deixa bem ordenado lá em Serata, criou uma mulher e os bonitos dele. É providência do Corinthians. Tá? Esse evento maravilhoso em Prado, né? Fala um pouquinho desse evento aí, um negócio fantástico. Foi fantástico. Prado é o extremo sul da Bahia, né? Aquela região ali de Teixeira de Freitas, a região costeira ali de Porto Seguro e tal. E foi esse ano, foi um evento lindo, maravilhoso. E eu me realizei, né? Quando eu vi essas imagens aí. Agora, é isso que eu falei, bispo. Que quando eu vi aquele povo, em algum momento eu saí ali e fui olhar e vi as famílias sentadas, conversando, comendo lanche, jovens de todas as denominações. Você vê ali a alegria, que a Bíblia fala, a alegria do Senhor é nossa força. Então, quando eu vi aquilo, eu me realizei, porque eu disse, meu Deus, foi por isso que o Senhor me chamou. E agradeci muito a Deus, porque eu não sou privilegiado, eu não sou... Eu sou agradecido a Deus por Ele ter me escolhido para poder fazer esse tipo de ajuntamento, de ver essa alegria nos olhos das pessoas, dos jovens, de senhoras, de todos os níveis, crianças e todos. Então, realmente é um privilégio trabalhar para Cristo. Tem uma coisa na sua pessoa, né, que me agrada muito, certo? Talvez seja isso que, né, dos produtores que eu conheço, eu praticamente conheço a grande maioria deles, né? Mas tem uma coisa que eu até nunca lhe falei isso, na realidade eu nunca falei para ninguém, né? Eu sou muito observador, tá? E eu sou um intercessor. Amém. Né? Então eu chego nos eventos e eu oro para que as coisas aconteçam, para que fluam, para que não aconteça acidentes, porque você está mexendo com coisas pesadas, com tensões, com cabos ali, entendeu? Pode bater um vento, as pessoas não sabem como é que faz para montar uma estrutura. Um vento que bate, se não tiver o alicerce bem preso. Então tem muita coisa que pode acontecer no evento desse. Então, particularmente, eu fico muito, assim, sabe, em oração, porque é o reino de Deus. Sim. Tem a parte comercial, tem a parte espiritual, né? Porque também tem a parte comercial, não é só a parte espiritual, tem a parte comercial, que não há problema nenhum nisso, né? É o mundo cristão, né? Agora, assim, em você, particularmente, eu vejo algo que eu não vi ainda em nenhum outro produtor. Eu já vi você nos eventos chorando, eu já vi você se ajoelhando, eu já vi e parei e fiquei observando e digo, meu Deus, eu já vi você, sabe, em extrema adoração, com as mãos levantadas e tal. Então isso eu acho que é um grande diferencial. Então aí vai um conselho, né, de um homem maduro, né, uma experiência longa, que sirva a Deus há muito tempo. Continue assim, querido. Amém. Continue assim. Isso aí tem te reposicionado. Entendeu? Vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Me fale aí qual foi o maior desafio que a Sergipe já enfrentou até hoje. Toma aqui, você vai fazer isso. Um desafio maior de todos. Qual foi esse desafio aí que você ficou, meu Deus, isso é maior do que eu? Me ajude, que você teve que buscar ampliar a equipe, que você tem sempre um desafio, né? Não, eu acho que, só comentando, pegando um gancho aí do que você falou, né, sobre o nosso posicionamento com Cristo, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que foi um conselho que eu recebi há muito tempo atrás. Eu disse, olha, ganhe o mundo, viagem, mas nunca esqueça da cozinha de sua casa. E eu tive uma boa escola. Eu me lembro que a minha igreja é uma igreja de bairro. Então, na periferia, onde os jovens, ele tinha duas opções. No meu caso, foi isso. Servir a Deus ou entrar pro tráfico. Meu Deus. E eu fui resgatado, bispo. E é por isso que quando eu vou nos eventos, eu não abro mão de viver aquele momento, sonho. Né? De viver o sonho que Deus sonhou para minha vida. Porque eu sou um milagre. Vivendo no lugar que eu vivi, né, onde a maioria dos meus amigos, eles se perderam pelas drogas, meu Deus. De várias maneiras, e eu fui resgatado. E eu me lembro, como hoje, ali
não sei, o Espírito Santo trouxe isso aqui agora para mim, eu vou ter que compartilhar com você. E foi lá no Lobato, nessa igreja periférica, que o Espírito Santo que Jesus me batizou no Espírito Santo. Uau. E um dia desse eu estava dando esse testemunho, eu falei assim, eu falei, meu Deus. Que a pessoa, eu já vi muitas pessoas falar assim, qual foi o dia mais feliz da sua vida? No dia que você casou, no dia que você ganhou dinheiro, no dia que você... E, sem dúvida alguma, eu não tenho nem como pensar o dia... Teve muitos dias felizes na minha vida, mas o dia mais feliz da minha vida, bispo, foi o dia que o Senhor me resgatou e eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro daquilo ali, olha que tem muitos anos aquilo ali. Mas eu me lembro que vivendo numa situação de vulnerabilidade social, né, financeira e tal, no quarto que eu morava não tinha nem janela, só para você ter ideia. Na casa que eu estava, no quarto que eu morava, que eu estava em casa, não tinha janela. E eu me lembro, naquela escola dominical, o Espírito Santo tocou em mim. E eu fui batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. E eu confesso... Muda tudo, né? Muda tudo. E eu confesso para vocês que no dia que eu fui batizado, eu não queria parar de falar em línguas estranhas, eu não queria parar de glorificar o Senhor, eu não queria parar de falar das maravilhas do Senhor. E eu me lembro que quando eu estava me arrumando para ir para a escola dominical, eu só queria estar no culto. Eu só queria estar naquele ambiente para adorar o Senhor, né? E eu me lembro que via na minha mente, eu ouvia muito a música de Elzé de Paula, e o Espírito Santo soprava no meu ouvido aquela música e dizia: há uma fonte que não para de jorrar. Glória a Deus. Quem será essa fonte? Qual será essa fonte? Essa fonte é Jesus. Eu me lembro eu correndo, eu descendo aquele morro. Presença. Eu descendo aquele morro, mas nenhuma felicidade. Meu Deus. Sem igual. Eu acho que mesmo quando meu filho nasceu, foi um dia muito feliz para mim, um dia que eu casei, e muitos outros momentos felizes, mas nunca foi igual àquele momento. Porque ali eu percebi que eu tinha sido resgatado. Glória a Deus. Que eu tinha sido escolhido. Não por merecimento, não porque eu sou digno, mas porque a misericórdia do meu Deus, ela me alcançou. A graça do Senhor me alcançou. Então, eu lembro daquilo ali de uma maneira muito especial. Então, quando eu vou para os eventos, eu tento me lembrar daquele momento. Eu tento viver aquele momento. Porque ali eu falei, Senhor, cumpra em mim os teus sonhos. Porque às vezes nós temos sonhos, nós temos propósitos, nós temos direcionamentos nossos. Nós queremos crescer, nós queremos viver o melhor e tal. Mas ali eu comecei a entender que eu precisava viver os sonhos do Senhor na minha vida. E esse foi o divisor de águas, né, para a minha vida, no sentido de tudo. Estou falando de tudo mesmo. E aí vamos lá agora nos desafios, porque quando a gente começa a falar sobre o Espírito Santo, sobre Deus, a gente é algo sobrenatural. E os desafios? Já pensou em desistir? Já. Eu me lembro, bispo, quando eu fiz um evento, né? Um evento chamado Salvador em Adoração, é uma marca nossa. E nós já tínhamos feito alguns projetos e tal. E eu me lembro como hoje, lá no ET, foi um evento grande, muito custoso, sem patrocínio. E não era fácil, porque eu não tinha carro, não tinha telefone, não existe celular. Então a coisa era muito orgânica. Você tinha que partir para as igrejas, você tinha que ter uma relação com os pastores, você tinha que mostrar para os pastores que não era um oba-oba, que não era uma coisa para poder desviar o jovem do foco de Cristo. Então eram vários desafios. E eu ia, a cada momento, Deus ia me capacitando para poder enfrentar esses desafios. E eu me lembro que naquele evento em particular foi um prejuízo generalizado. Meu Deus. Generalizado. Eu me lembro que naquela época, quantos anos tem isso? Eu nem lembro mais. Nós perdemos quase 200 mil reais. 200 mil reais naquela época, como fosse 2 milhões hoje. Então, eu me lembro que eu cheguei em casa, fui subir na escada e o diabo foi soprando no meu ouvido. Acabou. Meu Deus. Acabou. E eu mesmo quase materializei isso. Eu falei, chamei minha esposa e falei, dessa vez eu acho que acabou, procurar o que fazer e tal. Ela chegou pra mim e disse, vamos orar.
O que o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. E naquele dia nós oramos e tal, e quando foi no outro dia, aquela chama acendeu de novo. Eu digo, Glória. eu falei, meu Deus do céu, ou eu gosto de tomar prejuízo, Ou o chamado é muito ou o forte. chamado é mais forte daquilo que eu acreditava. Porque antigamente, bispo, hoje até se ganha, mas antigamente não ganhava dinheiro. Antigamente as pessoas viam aqueles eventos lá, 10, 15, 20 mil pessoas, mas a gente não ganhava dinheiro porque eu não tinha experiência, né? Para fazer cálculo. Hoje, por exemplo, eu vou fazer um projeto, eu faço estudo. Pela experiência que a gente tem, então eu analiso todas as possibilidades de dar certo, de dar errado, de crescimento, de não crescimento. Então a gente analisa tudo. Antigamente não, era mais aquela coisa impulsiva, o desejo de querer fazer, de querer realizar, de querer ver o povo na rua, aquela coisa. Então eu não fazia cálculo. Por exemplo, eu não fazia cálculo de quanto custaria o ingresso para poder se pagar aquilo. Ah, é R$5, vamos embora, é R$5. Então a galera via aquela multidão lá, mas quando a conta chegava. E aí era sempre isso, né? Então era sempre um desafio viver o que nós vivemos, né? Enfim. Hoje a Sergipe, eu acredito que é a maior produtora gospel da Bahia, né? Quando eu falo isso, eu falo por conta dos grandiosos eventos que a Sergipe faz, né? E os artistas que fazem parte do card da produtora me levam a essa interpretação. E aqui é uma perguntinha um pouco polêmica, né? Não vê uma vaidadezinha aí por trás, não? Né? Uma penteada de cabelo a mais, né? Bispo, eu confesso para você... É uma linha tênue. É uma linha tênue. E vou te dizer, essa pergunta que você fez é muito importante. E eu vou fazer questão de responder porque eu tenho certeza que outras pessoas serão ministradas pelo que eu vou fazer. E quando eu falo, e nessa palavra que eu vou dar aqui agora, é com muita tranquilidade, muita sobriedade que eu vou falar. Eu não me considero a melhor produtora, a maior produtora, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de dar o meu melhor, né? Então eu sempre tive esse pensamento. Independente se é um grande evento ou um evento menor, ou seja lá o que fosse, eu dar o meu melhor. Então eu sempre busquei dar ao Senhor o meu melhor, né? Algumas pessoas falam que nós somos os maiores, algumas pessoas falam que nós somos os melhores e tal. Eu não tenho esse entendimento, porque às vezes eu me vejo tão fragilizado, eu falo assim, meu Deus, eu não tenho capacidade para isso. E às vezes quando acontece um mega evento como esses que a gente faz, às vezes eu me pergunto como foi que eu consegui, como foi que nós conseguimos fazer isso. Confesso que até hoje eu tenho esse sentimento, né? Então, agora, você falou sobre a vaidade. Realmente, não é fácil lidar com a fama, não é fácil lidar com o status, não é fácil lidar com esse ambiente artístico. Porque o homem é isso. É isso mesmo. O ser humano, ele é levado à vaidade. O assédio. O assédio, as coisas e tal. Quer fazer parte, quer tirar foto. Eu tenho as minhas estratégias, na realidade, né? Eu um dia fui vaidoso. No início, logo bem lá no início. E nesse período que eu te falei agora, que eu pensei em desistir, foi ali que o Senhor me ministrou. Porque eu achava, porque não tinha concorrente, não tinha outros produtores, não tinha... A Sergipe foi pioneira, né? A salvaguarda do meu amigo pastor Silvério é o que fazia os eventos de catedral, de Novo Som, né? Foi meu mentor, na realidade. Eu me inspirava muito em Silvério, porque a gente não tinha condições de ir para um show. E aí eu até peço perdão a Silvério, que eu não tinha dinheiro para poder pagar, às vezes pulava muro, fazia coisa para poder ficar na portaria ali. Meu Deus! Mas Deus abençoe a vida do pastor Silvério, porque foi uma pessoa que influenciou também a minha vida e com certeza de muita gente. E no início, o espírito da vaidade tentou abater a minha vida, né? Porque em um momento o homem começa a achar que é a capacidade que ele tem, né, de fazer. E em um momento ali atrás, bem lá atrás mesmo, eu comecei a sentir isso, né, aquela coisa do aplauso e tal. É por isso que, não sei se você percebeu, todas as vezes que eu estou em um grande projeto, que as pessoas falam comigo, meus parabéns, eu falo glória a Deus. Amém. É uma estratégia que eu tenho, e não é só uma questão de estratégia, é uma maneira de me blindar. Amém. De entender que
Quem me dá a capacidade é o Senhor. Quem me dá as oportunidades é o Senhor. Então eu me policio hoje, todas as vezes, em todos os projetos, eu me policio entendendo que o Senhor ele tem nos dado esse privilégio de fazer tantas coisas, mas de entender que a glória é dele. Porque a Bíblia diz que Deus ele não negocia isso. Verdade. Como posso eu, servo dele, achar que sou eu que faço ou que sou eu que faço acontecer? Eu sou um mero instrumento do Senhor para que aquilo aconteça. E aí eu sou grato a ele por ele me capacitar para poder fazer esse tipo de coisa. E eu me lembro que nesse projeto aí eu tava meio que pavão, né? E naquele momento, aquele projeto que fez tão prejuízo que eu pensei que ia acabar, foi naquele momento que o Senhor ministrou a minha vida. Eu falei que eu fui orar, tá lembrado que eu falei há pouco aqui? Me lembro. Então, naquele dia ali, eu pedi perdão a Deus. Reconheci o meu pecado e falei, Senhor, me ajude a viver os teus sonhos e a fazer a tua vontade. Então, ali eu pedi a Deus que matasse em mim o espírito da vaidade. E ali, bispo, eu fui curado, eu fui transformado, eu fui liberto desse espírito. Hoje, eu digo com muita tranquilidade. E não é uma falsa humildade, porque nós servimos a um Deus vivo e as pessoas que me conhecem sabem quem eu sou, como eu sou. Entendeu? Hoje eu sou liberto, curado disso. Eu procuro oferecer ao Senhor os aplausos, os parabéns e tal, entendendo também que foi o Senhor que construiu isso. Então é natural que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Só que nesse momento você tem que ter a maturidade, entendeu? Para poder blindar o seu coração e a mente. Eu sempre peço a isso. Nas minhas orações eu falo, Senhor, blinda a minha mente, blinda meu coração. Porque eu sei que tem pessoas que falam com muita ingenuidade. Verdade. Ou porque gostam do seu trabalho. Outros né? Como o Senhor, malícia também. Agora outros com malícia. Então, eu sempre me policio. Então, quando seja lá quem for, vem, meus parabéns e tal, eu falo, glória a Deus. É o Senhor que faz todas as coisas e tal. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele escolheu a mim, né? Como tantos outros, né? Porque não sou eu só que faço, tantos outros. Então, é uma bênção realmente servir ao Senhor nesse propósito da produtora. Glória a Deus. Agora, uma pergunta de âmbito pessoal. Você vai deixar um pouquinho a empresa de lado, certo? E agora uma pergunta de âmbito pessoal. O que você mais gosta de fazer? Você gosta de fazer mais shows, congressos, marchas ou cruzadas? Bispo, eu sou uma pessoa muito evangelística, né? Eu sempre tive isso. Eu sempre tive essa coisa comigo de missões, sempre fui envolvido em projetos missionários. E então eu gosto dessa coisa de ir para praça, de chegar em um lugar que nunca teve evento. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, tem projetos aí em algumas cidades que a prefeitura nunca fez ou que as pessoas não têm condições de fazer, até um evento bilhetado, ou seja lá o que for. Então a gente sempre, quando pode, a gente faz investimento nesse sentido, de levar o povo para a praça, de levar o povo, mostrar, né, o evangelho, porque a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus. Amém. Então quando você tem um evento, por exemplo, uma das boas brigas que eu tenho hoje é levar a palavra para os grandes eventos. É uma dificuldade, inclusive até de algumas ordens, de conselhos e das próprias prefeituras, de ter uma pessoa para ministrar a palavra. Então eu tenho sido esse ativista nesse sentido, de entender que a igreja vai para a praça louvar, vai adorar e tal, mas o objetivo da igreja é falar da salvação que só por meio dele, de Jesus. Então, quando a palavra ela é ministrada na praça pública, é uma coisa maravilhosa. Então, eu gosto dos eventos evangelísticos. Gosto dos congressos, participo, me envolvo, a gente faz o Foi na Cruz, várias conferências como um encontro e etc. Mas, para mim, a minha maior realização é quando eu vou para o gueto, quando eu vou para a praça falar do reino de Deus, falar do evangelho, entendeu? Para que as pessoas possam ter esse encontro que todos nós tivemos, né? Então... Glória a Deus. Nossa, evangelístico, o poder. Você imagine aqui, ó, uma cidade, né? Ela está fracionada. Fracionada assim no sentido de que cada um está na sua igreja e tal, né? Mas de repente
todo mundo se junta em um lugar específico e aí começa, todo mundo com as mãos levantadas, todo mundo ali, sabe? Começa a orar, começa os acordes, rapaz, o poder do mundo espiritual, o que fica na cidade quando um evento desse acontece, que é gerado, porque não é só chegar lá e fazer o evento, não é assim. Tem um trabalho de intercessão, tem um trabalho de oração, tem um trabalho de pesquisa, tem todo um pano de fundo para aquele momento ali, como se fosse o fruto, né? Sim. Ali a evidência do fruto, frutificou, foi muito bom, foi maravilhoso, mas o que fica na cidade é muito bom. Então, se vocês estão com esse pensamento, eu quero liberar uma palavra profética aqui sobre a sua vida, sobre Amém. seu ministério, que é a sua empresa, que vocês vão chegar, né? Eu vou até virar para a câmera aqui, que vocês vão chegar em lugares que vocês não chegaram. Amém. E que vocês terão experiências sobrenaturais. Eu creio. Pessoas que você nem imagina vão voltar para Cristo, casamentos vão ser tocados, muita coisa, pessoas serão libertas do tráfico, de violência, e do que quer que seja, sabe? Porque a gente não sabe o que é que acontece no âmbito fora, né, dos nossos olhos. Existe o Espírito Santo que vai aonde nós não vamos, né? Enquanto estamos ali fazendo, orando, ministrando uma palavra, os acordes, cada acorde desse, o Senhor ministra muito no meu coração a respeito disso, que cada acorde desse, ele vai tomando a cidade. Eu já tenho experiência de pessoas que estavam nas suas casas, aonde a música chegou, ela não foi até o evento, mas o som da música chegou, entrou na casa, e pessoas dentro das suas casas começaram a chorar, se abraçaram, reconciliaram. Então o poder é muito grande. O poder é tremendo. E, bispo, você me falando sobre isso aí, eu tive uma experiência o ano passado, né, sobre isso. Você me falou o que mais me realiza. E hoje de madrugada eu estava conversando com o Jedson, né, da Banda Ação e Louvor, que foi aniversário dele ontem. E aí uma coisa vai e outra, a gente esquece. Aí de madrugada a gente se falando, conversando e tal, porque eu conheço ele desde menino. Eu me lembro, o Jedson magrinho, mandava aquelas fitas cassete pra mim, pra poder divulgar o evento, pra eu trazer ele, aquela coisa toda e tal. Nem fitinha evento assim, então a gente se conhece de muito tempo. Aproveitando aqui, meu amigo, parabéns, Deus abençoe sua vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, simples e usado por Deus. E aí, logo depois que eu tava conversando com ele, aí eu postei uma coisa dos parabéns dele e tal, aí uma pessoa de uma cidade aqui do estado da Bahia mandou uma mensagem, isso 2h pouca da manhã. Mandou uma mensagem para mim e falou assim, lembrou de que, aí deu um testemunho na realidade, de que ele, aí que foi, pô, seja uma bênção, a vida dele tem sido, a sua vida e a vida dele tem sido uma bênção para minha vida e tal. Eu conheci a minha esposa em 2014, 2014, tô ficando coroa, viu, bicho? Em 2014, em um evento como esse. E eu falei, uau, Senhor, que coisa maravilhosa, porque olha que testemunho. Aí eu peguei, printei e mandei para Jedson. Falei, Jedson, o que Deus faz através de nossas vidas. E isso aí, é como eu falei agora há pouco, isso aí não é pra gente se gloriar não, nem pra gente ficar achando que somos melhores não. É pra que a gente tenha mais responsabilidade naquilo que a gente vem fazendo. E aí, bispo, só um parêntese nisso aí, o que me realiza mesmo, entendeu? É dizer para o Senhor que eu não quero ganhar, que eu não ganho, seria hipocrisia. Né? Eu quero ganhar muito mesmo, eu quero ser abençoado, quero trazer, mas o que mais me realiza é quando eu vejo o povo aceitando a Jesus na praça, nos estádios. Eu tenho uma experiência do ano passado que eu falei com você aqui há pouco, o apóstolo Milton Ebenezer, né? Vocês conhecem, da Primeira Igreja Batista do Brasil. Eu me lembro que ele começou uma campanha em janeiro do ano passado, e ele me ligou e falou assim, ele falou, meu filho, nós vamos cancelar todos os eventos da igreja. Todos os eventos da igreja. E vamos focar, vamos orar o ano todo, porque a nossa meta é ganhar 5.000 almas para Cristo. Até o final do ano. Uau. E eu fiquei, né, ali e falei, meu Deus, que fé deste homem. O apóstolo Milton é um homem de Deus.
E a igreja foi orando. E eu me lembro, olha o desafio, bispo. Quando chegou próximo de a gente fazer, porque Deus colocou no coração dele o nome do evento, O Maior Milagre. Não sei se você ouviu falar desse evento, que aconteceu que aconteceu no estado de Pituaçu. Sim, Que lá também teve o batismo e tudo. Sim. E eu me lembro do desafio que foi fazer isso. A igreja em construção, sem poder fazer investimento em um projeto. E a igreja é uma igreja que ela sempre trabalhou com excelência, né? Dando o melhor para o Senhor e para o público, né? Tanto que o Réveillon é a igreja que faz e tal. E aí eu me lembro que nesse evento específico, marcamos a data e aí teve problema. E a igreja orando. Mudou a data. Marcamos outra data, teve outro problema. E a igreja orando. E aí eu me lembro que, resumindo a história, quando nós definitivamente foi para o evento, não tinha como trazer nenhum artista. Olha que, para a glória de Deus, a gente tem uma vasta conhecimento e influência e relacionamento com os maiores artistas do Brasil e não conseguimos, inacreditável. Até eu fiquei meio que envergonhado com o apóstolo para poder falar com ele, de trazer alguém e tal, para poder ministrar o louvor e tal. E aí, pasme, ele chegou para mim, ele falou, Sérgio, porque não era para acontecer assim. Inclusive no card não vai ter nem minha foto, nem foto de pastor, nem foto de cantor, nada. Você pode ver lá, se você olhar na rede social, você vai ver lá. O nome do evento era O Maior Milagre. E ele botou o desafio, ele colocou o evento. Eu digo, pô, bicho, apóstolo, é bom botar esse evento no sábado. E ele disse, não, vai ser no domingo. Eu falei, mas as outras igrejas não vai vir. Ele disse, não, mas não é para as igrejas vir, é para o povo aceitar Jesus. É para as pessoas que não conhecem a Cristo. Aquele negócio de pescar o peixe pescado, não é com ele, não. Então ele disse, não, é para o povo aceitar Jesus. E aí eu me lembro que não tinha artista, não tinha grandes nomes. E aí a fé dele foi algo que me marcou, que ele falou assim, mandou os engenheiros da igreja tirar os alambrados. E para fazer aquilo não é brincadeira, você tem que ter autorização, aquela coisa toda. E ele mandou a gente tirar os alambrados para depois colocar outro. E mandou colocar umas escadas gigantes. Ele começou a visionar as pessoas descendo para aceitar Jesus. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, eu estou envolvido nisso. Mas meio que relutante ali, falei, meu Deus, sem nenhum artista e tal. Você vê como Deus ele ministra a todo momento, né, nossas vidas. E aí depois ele mandou abrir de um lado, abrir do outro. Depois ele mandou abrir no meio de novo. Ou seja, era 3 aberturas, 3 mega escadas para que as pessoas descessem para aceitar Jesus. Eu falei, meu Deus, que fé poderosa, que fé linda. E aí, bicho, eu me lembro que naquele dia, quando eu cheguei lá no evento, sem artista, sem nada, o louvor da igreja, aquela coisa toda, e aí daqui a pouco comecei a ver quase 30 mil pessoas tomando aquele estádio. Meu Deus. E na hora da ministração, de convocar as pessoas para aceitar Jesus, eu vi aquela multidão, meu bispo, descendo em todas as direções, em todas as escadas, como se fosse cardume de peixe. Mas era multidão. E quando eu olhei aquilo, eu só fazia chorar. Falei, Senhor, louvado seja Deus. Senhor, muito obrigado por fazer parte disso. Eu não estava ganhando, eu tinha abrir mão de como profissional, de ganhar e tal. E quando eu vi aquilo, eu só fazia chorar as pessoas e eu falava assim, uau, meu Deus. Eu disse, uau, Senhor, foi cumprido, né? A fé daquele homem e a nossa, porque nós participamos de algo histórico. Mundo, né? Bispo, pasme, foi quase 5 mil vidas aceitaram a Jesus naquele dia. Então eu saí tão realizado daquilo ali, como se eu tivesse ganhado R$1 milhão naquele dia. Entendeu? Porque o meu chamado, né, e o chamado de todas aquelas pessoas que estavam ali foi cumprido. Então é maravilhoso. Rapaz, são testemunhos muito fortes, muito impactantes. É muita história, né? Muita história. Rapaz, vamos marcar um outro programa. Vamos sim. Tá? Já estamos caminhando por fim, o tempo passa muito rápido. Mas como é que é feito as escolhas dos artistas para os eventos? É uma adaptação entre o comercial, né? O que tem de dinheiro para o evento, né? É mais assim, a pessoa que está contratando essa equipe fala, eu quero assim, você vai orar. Como é que é feito essa montagem aí? Existe 2 tipos de situação. Quando é um evento que é realizado de fato
100% por nós, primeiro eu oro ao Senhor, peço direção a Ele e o Senhor vai ministrando no meu coração para que a gente venha escolher as pessoas segundo o propósito daquele projeto que nós criamos, né? E eu confesso para você que eu tenho uma resistência porque em algumas situações, uma vez mesmo uma pessoa chegou para mim e falou assim: Sérgio, me encontrou e inclusive vocês que estiverem ouvindo aí, quando verem me abordar, não me aborde assim, porque eu já fico retraído. Porque eu entendi que não foi nenhuma coisa maliciosa, nada disso não. É o comércio, né? A parte comercial. A pessoa chegou para mim e disse: Sérgio, eu quero que você cuidasse da minha carreira e tal. Vamos ganhar muito dinheiro e você e tal. E aquilo já me trava, porque eu entendo que tem que ter isso. Não estou falando, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ser hipócrita e dizer que não tem o lado comercial. Tem sim. E tem que ter. Porque as coisas para poder acontecer tem custo, então tem que ter isso aí. Mas o real propósito não pode ser esse, né? O objetivo final não pode ser esse. Então eu meio que me esquivo quando a pessoa vem assim nessa coisa, mas eu sei que tem que ter, né? Só que aí eu escolho as pessoas segundo o que o Espírito Santo me revela, daquilo que ele diz no meu coração que eu tenho que fazer e tal, a gente vai fazer. Com estudo ali também, né? Que a gente tem que botar a experiência também em prática ali e dizer, não, isso aqui a gente pode fazer dessa maneira, assim. Nem sempre é o que eu gosto. Mas aquilo que a gente consegue administrar ali. Só que tem já outro projeto, os eventos institucionais, que são os eventos de prefeitura, de governo e tal. Ali funciona um pouco mais a experiência. E às vezes quando eu sou convidado e o pessoal vem me falar, não queremos um evento assim, assado e tal. Primeiro eu ouço, né, qual o propósito, o que é que elas estão pensando e tal. E quando me permitem, eu dou minha opinião. Eu falo, eu acho que esse tipo de evento, porque o nosso segmento é um segmento com várias correntes, né? Eu não vou dizer que é um segmento parecido com um partido, não, mas são várias correntes. Nós temos o pentecostal, o neopentecostal, nós temos aquela galera que é mais worship, nós temos aquela galera que é uma música mais alternativa, mesmo dentro da igreja. Então, você vê aí o desafio que é montar uma grade em um projeto como esse. Então, o que é que eu falo? Eu disse, olha, a gente tem que buscar atrair todas as tribos. Então, eu sempre direciono para eles, mas também... Quando existe, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas fulano de tal, ciclano de Beltrano e tal. Eu falei, se você quiser que eu traga, eu vou trazer. Como profissional, eu vou trazer. Mas eu acho que o perfil não é esse. Ou que essa pessoa não corresponde à minha visão evangelística ou à minha visão de Cristo para um evento como esse, entendeu? Agora, tem situações que nós somos contratados, como você falou, e a gente vai contratar em cima daquilo que eles nos pedem. Solicitado. Que é solicitado. Quais são hoje os artistas assim que a Serquipe, né, tem no seu cast aí? Cita aí alguns nomes aí. Bispo, na realidade, assim, nós temos muitos nomes que trabalham conosco, né? Alguns que são exclusivos, outros que temos parcerias. Eu faço parte hoje de um consórcio, né, de empresas que gerenciam a carreira de artistas. E eu particularmente vivi o crescimento de muitos deles, né? Então, por exemplo, a Aline Barros, a gente se conhece há mais de uns 20 anos, né? Inclusive foi aniversário de Aline também. Parabéns, Aline, Deus abençoe você. Nós estaremos até junto agora na cidade parece que era Monte Santo, mas era aniversário dela dia 7 agora. E então eu participei um pouco da carreira de vários artistas, como Cassiane, Thales Roberto, Anderson Freire. O primeiro evento de Anderson Freire aqui, me lembro que ele descalço ali na cidade, aqui perto, Vila de Abrantes. Valesca Maíssa, Midian Lima. Então, assim, são muitos nomes, né, que a gente tem uma relação, mas não só uma relação comercial, uma relação de cumplicidade, uma relação de história, né? A banda Som e Louvor, por exemplo, o Samuel Mariano, o menino Paulo Neto.
né? Então tem muitos nomes. Hoje um expoente que está aí estourado, o Samuel Eleutério, que Deus tem usado muito ele para poder trazer essa juventude para os pés do Senhor. Então assim, eu acho que cada um Deus usa de uma maneira, e eu tenho um carinho por todos esses artistas. Não posso deixar aqui de falar das pratas da casa, e que, como Valquíria Nunes, que para mim hoje, na ausência do nosso saudoso irmão Lázaro, ela hoje tem tomado esse espaço, esse protagonismo na música baiana, e sem abrir mão da essência dela, né? Porque a Valquíria, por exemplo, ela traz o círculo de oração para a praça, porque ela é esposa de pastor, filha de pastor, mulher de pastor, ela vem de uma família sacerdotal e é dirigente do círculo de oração. Então ela consegue, para a glória do Senhor, trazer essa coisa do círculo de oração para a praça, libertação, salvação. Então é muito forte. Não podemos deixar de falar de Nengo Vieira, que eu sempre brinco com ele, você é o papa do reggae gospel. É verdade. Né? Nengo é uma figura emblemática na Bahia, no Nordeste, no Brasil, porque a música, o reggae gospel, na realidade se confunde com a própria vida de Nengo, né? Um cara que tocou no Morrão Fumegante com Edson Gomes e vários outros artistas, e ele renuncia a tudo isso, né, para poder viver o evangelho. Eu me lembro que Nengo, por exemplo, ele veio, aceitou a Cristo, se converteu, Deus foi transformando a vida. Depois Nengo é pastor, Nengo hoje é pastor. E eu me lembro que ele abriu mão, e algo interessante de Nengo Vieira, que ele abriu mão, muita gente não sabe disso, ele abriu mão da carreira em um período para pastorear uma igreja no interior do Nordeste. Né? Então, para você ver o que é a pessoa amar a Cristo e a obra de Deus. Ele poderia ficar, se é para poder tomar conta de igreja, eu vou ficar em São Paulo, porque São Paulo é o centro de tudo, o cara vai ali e volta e tal, Rio de Janeiro, até mesmo na capital aqui da Bahia, que é a porta praticamente do Nordeste. E ele se submeteu a isso, à liderança pastoral dele, e ele foi enviado como missionário, voltou. E hoje são nomes assim que eu fico muito feliz de trabalhar. São cantores exclusivos, pessoas que trabalham conosco. Nós temos Marcos Semeadores, que inclusive é daqui de Lauro de Freitas. Muito bom, esteve aqui conosco, né? São nomes assim maravilhosos. A Bahia, bicho, eu vou dizer a você. Riquíssima, né? É riquíssima, de ritmos. Tem a Tisa Almeida aí, né? Que nós somos parceiros também. Tem uma menina, Sergio, lá em Ilhéus, chamada Maeli. Vou gravar esse nome. Maravilhosa. Glória Depois eu vou lhe passar. Mande. Maravilhosa. Até virar Maeli, minha filha. Um abraço aí para você. Eu vou falar com o Serginho aqui para dar uma olhada. É um trabalho assim, autoral, recheado da presença de Deus. Glória a Deus. É o que me chama a atenção, viu? É o que me chama a atenção. É essas pessoas que querem realmente prestar um culto de adoração ao Senhor. Porque eu vejo assim, que a Bíblia fala, né? As 10 mais coisas vão ser acrescentadas. É isso mesmo. Então, quando a pessoa ela se dedica a fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer, é natural. As outras coisas é natural. Por exemplo, o crescimento dessa equipe tem sido natural por isso. Porque eu não tenho aquela preocupação, eu nunca tive aquela preocupação de ser o maior, de ser o melhor, de querer estar sozinho no mercado, ou de querer... Não, eu acho que tem que ser orgânico mesmo. E quando é orgânico, você valoriza. Verdade. Né? Até as dificuldades que vai acontecendo, né? Vai passo acontecendo. A passo. Eu me lembro, por exemplo, a carreira de Valesca Maíssa. Eu me lembro que um empresário dela ligou para mim. Nós estávamos fazendo um evento em Salvador. E ele falou para mim assim, ele falou, Sérgio, coloque essa menina que ela vai estourar porque é mulher de Deus. Quando ele falou aquilo, ela vai estourar porque é mulher de Deus. Eu digo, olha, Senhor, não tinha como colocar ela na grade, porque a grade já estava montada e os eventos aqui na Bahia você conhece, a noite toda. Eu sei como é. E é aquele negócio virando a noite e tal, e eu digo, rapaz, como é que eu vou botar aqui? Não tem como botar não, irmão, o cara é muito parceiro meu e tal. Aí eu falei, disse, olha, quando ela estourar, né, eu vou lhe dar exclusividade, porque e tal. E eu falei, mas eu vi a vontade dele de levar aquele louvor, né, daquele ministério dela para Bahia e para o Brasil. E eu falei, rapaz, aí o Espírito falou, não, vamos abrir essa porta. E aí eu me lembro que Bruna tava, Paulo Neto, vários cantores, eu peguei e fui tirando meia hora, 10 minutos de cada um ali e tal. E eu me lembro que ela, Valesca, chegou praticamente de madrugada, meio que descabelada ali a bichinha. E meia hora, eu falei, eu só tenho como dar meia hora, não tem mais como...
ela tinha lançado aquela música Árvore Cortada, nem tinha lançado ainda Eis-me Aqui, os grandes sucessos dela. E daqui a pouco aquela menina, que ela é uma jovem, uma menina, não posso dizer criança não, mas é uma jovem, não vou dizer adolescente também, Valesca, mas é uma jovem. Valesca tem 26 a 27 anos, um negócio assim, nova. E naquele dia, aquela menina pegou o microfone, Deus usou ela de uma maneira tão poderosa, tão linda. E quando ela acabou de cantar, já foi pegando para o aeroporto de novo, só veio fazer aquela missão. E eu louvei a Deus porque Deus me usou naquele momento para poder abrir uma porta. Foi Sérgio que estourou ela? Não. Foi o Espírito Santo. Amém. Agora ele usa os seus instrumentos. É isso mesmo. Não é isso? Então, Maeli, né? Como é? Maeli Vital. Maeli Vital, Deus te abençoe. Que Deus, né? Que você se coloque na posição. E eu tenho certeza, eu sempre digo quando as pessoas me procuram, bicho, não sou eu que sopro, não é essa equipe que faz acontecer. É o Espírito Santo. Se a pessoa se colocar na brecha, se a pessoa se colocar na dispensação do Senhor e o Senhor quiser soprar, ele vai soprar. Ele vai soprar. Agora ele pode usar os seus vasos, pode usar os seus instrumentos, como eu te falei. Né? Eu me lembro, por exemplo, da gravação de Lázaro. Eu ia para os congressos que tinha ali na Lírio dos Vales, no Hotel Fiesta, e Lázaro ficava do meu lado. Lázaro ficava do meu lado com o violãozinho dele, esperando a hora dele de dar a canja dele. E aí eu me lembrei, Lázaro, ele fala, tô aqui esperando minha hora, Serginho. Então, Lázaro fez uma gravação meio que... não vou dizer amadora não, porque houve, né, um desprendimento para poder fazer, tá? Mas meio que é assim, poderia facão. Ser melhor, né? Não, meio facão mesmo, dentro da igreja. E foi o que soprou lá pro Brasil todo, foi aquele fenômeno. Foi mesmo. Né? E eu oro para que Deus, por exemplo, eu tenho visto hoje Deus fazer isso na vida de Valquíria. Né? Deus tem levantado ela na Bahia, entendeu? Com esse movimento, com esse mover que Deus usou Lázaro. Né? E que Deus proteja o coração, a mente dela, para que ela entenda esse momento, esse chamado que Deus tem dado na vida dela, para poder fazer isso. Em nome de Caminhando para o fim... Né? Se alguém quiser contratar a Sergipe para fazer seu evento, né? na prefeitura, na sua cidade, na sua igreja, procura quem, procura onde, quais são os contatos aí, divulga aí. Eu vou aproveitar aqui o gancho agora e vender meu peixe, né? É isso aí. É hora do plim-plim. Então, a Sergipe, vocês podem nos encontrar através de nossas redes sociais, né? O Sergipe Oficial, as pessoas vão ter contato. A gente vai passar detalhadamente os artistas que nós representamos, que nós trabalhamos, que nós temos parcerias aqui através do WhatsApp 719-9938-9481, né? 719-9938-9481, e as pessoas podem se comunicar diretamente comigo. Né? Esse é meu número do WhatsApp que a gente trabalha, e as pessoas que tiverem interesse de levar o reino de Deus, né, para sua cidade, para sua igreja, para os seus projetos, seus congressos, nós estamos à disposição dentro daquilo, dentro das nossas limitações, vamos dar o nosso melhor. Quero agradecer, deixa eu virar para cá, né? Quero agradecer a você, caro ouvinte, por ter nos permitido entrar na sua casa, no seu telefone celular, no seu instrumento aí, né, de televisão, iPhone, iPad, o que é que seja, né, está ouvindo esse bate-papo tão maravilhoso, tá? E assim, como a gente sempre faz aqui, nesse momento agora, nós queremos pedir a você que faça uma oração breve para a gente finalizar esse momento, né, debaixo de oração. É praxe que a gente faz aqui no programa, por favor. Queria que você estivesse orando aí. Amém. Amém. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de falar um pouco da minha experiência, daquilo que o Senhor fez na minha vida. Agradecer a você, Bispo, pela oportunidade de me permitir abrir meu coração. Eu que sou uma pessoa muito de bastidores. É verdade. Eu sou uma pessoa muito de bastidores, mas foi irrecusável quando o Senhor me fez esse convite. Eu tinha outros compromissos, mas eu falei, não posso dar uma negativa para o Bispo, porque é uma pessoa muito querida, muito respeitada aqui na cidade.
E eu louvo a Deus porque é um talento maravilhoso que você tem, viu? Que eu não sabia disso. Na verdade, eu fiz comunicação, não Profissional nessa área, né? Minha esposa também, que é minha sócia, bênção. fez comunicação nessa área. Glória a Deus. A gente praticamente se conheceu na faculdade, né? Olha que maravilha. E aí essa veia de comunicação sempre houve, né? Agora a gente resolveu, junto com os parceiros lá nos Estados Unidos e Minas Gerais. Amém. Então, na realidade, nós estamos trazendo para a Bahia uma emissora de televisão. Glória a Deus, glória a Né? Deus. Então essa voz aqui é uma voz para o povo de Deus. Entendeu? E emissoras como essa que vão vir, projetos como esse aqui, que propaga o reino, que leva o governo de Deus para as pessoas, cada situação dessa é maravilhoso, né? Porque nós temos que realmente viver para um propósito, né? E eu sei mesmo. que Deus te mesmo. chamou para isso, para poder propagar o reino dele, e ainda mais sendo um profissional dessa área, né? Então, parabéns a você e sua esposa. Obrigado. E antes de fazer a oração, eu quero deixar uma mensagem, À vontade. né? Para as pessoas que estão nos ouvindo. A Bíblia fala, né, que amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, eu quero passar essa mensagem para vocês, que vocês possam ter Deus como prioridade. Não como um amuleto de que vai abençoar a sua vida, para você ter um carro, ter uma casa, para ter um livramento, para que você consiga prosperar, para que você seja rico, para que você alcance algo aqui na Terra, né? Tenha Deus como prioridade, porque mesmo que ele hoje, eu sempre falo para as pessoas, mesmo... eu tenho que dar esse testemunho, me permita, bicho. À vontade. Essa semana eu viajei para uma cidade e estavam uns compromissos, aí o prefeito tinha marcado, mas o presidente lá dos pastores, e eu fui. Mesmo assim, eu deixei meu carro, comprei uma passagem de ônibus, fui para a rodoviária, passei a noite toda viajando. Cheguei lá, fui para reunião com o prefeito, com o pastor e tal, e foi coisa assim rápida. E depois eu fui para a praça, porque minha passagem estava comprada para 10 e pouca da noite. E aí eu fui pra praça pra ver se eu conseguia um carro, porque a reunião já tinha terminado 2 e pouca da tarde, então eu disse, vou tentar ir embora logo. Porque no outro dia eu tinha outras reuniões e tal. E eu fui pra praça, a cidade era um ônibus que entrava de manhã e outro ônibus que saía de noite. Meu Deus. É cidadezinha, né? Mas uma cidade linda, cidade de Boas Novas, cidade maravilhosa, com um povo acolhedor. E aí eu me lembro que eu tava lá, foi agora, tem 2 dias isso. Aí eu parei na praça e falei, rapaz, não tem ônibus, não tem nada, eu vou ter que ficar esperando. Eu peguei e fiquei na praça assim, falei, meu Deus. E dentro de mim eu falei assim, rapaz, o que é que eu vim fazer aqui, meu Deus? Não sei nem se o cara vai fechar, não sei o que e tal. Quando eu tô falando isso, o cara senta do meu lado. O cara sentou do meu lado e disse, você é profeta? Meu Deus. Ele falou isso, você é profeta? Aí eu olhei pra cara dele assim e ele disse, aí... Eu queria 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. Só que aí eu vi o bafo de cachaça, eu falei... A primeira coisa que veio na minha mente foi o julgamento, né? Eu falei, mas rapaz, você tá pedindo 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz e com esse bafo de cachaça? Aí ele pegou e disse... Aí o cara, ele disse, eu sou profeta, eu sou homem de Deus. Eu sou uma pessoa que eu sirvo a Deus e tal. Eu comecei falando de Jesus pra ele, comecei a falar de Jesus pra ele. Daqui a pouco esse cara começou a se abrir comigo, do nada. Nunca me viu, nunca vi ele. E ele começou a se abrir e falar que a mulher tinha traído ele e que um pastor da cidade tinha se matado e que tinha em várias situações. Meu Deus. Aí ele chegou pra mim, eu estou chateado com Deus. Eu não quero conta com Deus. Aí eu achei aquela palavra forte, né? Muito forte. Aí na hora o Espírito Santo disse, ouça. Aí eu comecei a ouvir a história do cara. Aí ele disse, mas o que você me diz? Eu disse, olha, em primeiro lugar, eu só quero que você me diga um motivo só um motivo de você estar chateado com Deus. Aí ele foi para um lado, se reclamou do outro, não sei o que e tal. Eu digo, até agora você não me falou um motivo só um motivo de você poder estar chateado com Deus. Aí ele foi... Aí eu disse, meu amigo, me desculpe que eu vou falar para você aqui, mas a Bíblia diz, do que se queixa um homem, a não ser dos seus próprios pecados. Meu amigo, você tem que... Aí o Espírito começou a ministrar para ministrar ele. Eu falei, olha, vou dizer uma coisa para você,
Depois eu vim descobrir que ele já tinha sido evangélico, estava afastado, por causa dessa situação da mulher ter largado e outras coisas mais e tal. E aí eu peguei e comecei a falar para ele, eu falei assim, olha, nós temos que aprender a deixar de dar desculpas. Perfeito. Para encobrir os nossos erros, para encobrir as nossas situações, as nossas mazelas, entendeu? Não se preocupe, porque eu vou te dar o feijão e vou te dar o arroz. Mas o Espírito Santo está mandando lhe dizer isso. Você precisa se voltar para Deus. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor Todo-Poderoso, eu vou ouvir do céu. Eu vou sarar a sua terra. Entendeu? Então, se você quiser, Deus vai fazer isso. Agora, você tem que ter atitude, parar de reclamar. E vou lhe dizer uma coisa para você. Mesmo que o Senhor não faça mais nada, já é o suficiente. Porque Ele mandou o Filho dele, um Deus vivo, se materializar como homem, né? Se encarnar aqui na terra e morrer por nós, morreu por você. Faça assim, meu irmão. E quando ele começou a respirar, eu digo, hoje muitas pessoas não tiveram a oportunidade de fazer isso sozinho. Estão fazendo isso de maneira mecânica, ou outros que não têm nenhum maior poder de fazer isso, outros que estão presos, doentes e tal, e você está aqui. Então levante sua cabeça. Você tem que parar de dizer ao diabo que ele não pode mais te humilhar, porque ele já tinha batido em várias portas naquele dia pedindo alimento e tal, e depois eu fui ver que não era que ele estava bebendo, ele tinha bebido ali para poder tentar esquecer um pouco daquilo que ele estava vivendo ali, aquele momento de dor, de tudo, né, misturado ali. E aí, meu irmão, ele chegou, disse, eu vou para a igreja hoje porque eu quero viver isso que você está vivendo. Aí eu falei, se você quiser, ajoelha aí. E isso no meio da praça. O povo passando para um lado, para o outro e tal. Aí eu botei a mão na cabeça dele e falei, Jesus, Luciano te pertence. Glória e não é o diabo que vai dizer que ele não é importante. Luciano é importante sim, meu Deus. Amém. E da próxima vez que eu vim nessa cidade, Senhor, as pessoas vão dizer, aquele ali que era Luciano, que vivia Amém. Bebendo, aquele ali que era Luciano, e comecei a ministrar a vida dele, a libertação, a transformação na vida dele e Cristo. E falei, eu ministro sobre você agora o governo do Deus vivo. Glória a Deus. Porque nós, como cristãos, nós temos que proclamar o reino de Deus, o governo do Senhor sobre a vida das pessoas. E eu proclamo o governo de Deus sobre sua vida. Aquele homem começou a chorar. E as pessoas passando, me olhando, e eu, nada, é aqui, é aí, tome palavra e ministração e repreendendo aquele demônio que estava tentando destruir aquele cara. E aí ele levantou, me abraçou, tava meio que... daquele jeito, mas eu dei um abraço nele, eu falei, você, Luciano, é importante para Jesus. Se permita viver essa importância. Aí eu fui lá no mercado e depois eu fui ver, depois daquilo tudo, que eu fiz umas compras, aí ele pegou e disse, não, eu tenho meu filho, tá? Eu peguei, disse, não, pega os biscoitos pros meninos. Ele começou a chorar, meu irmão. E aí eu pensei, eu falei, Espírito Santo, muito obrigado, Deus. Porque eu talvez tenha vindo para aqui só para isso. Verdade. E aí eu falei, eu levantei os olhos, eu ri e falei, o Senhor é suficiente. Então, aquilo ali para mim já foi suficiente. Mesmo que o cara não fez comigo, não, entendeu? Quando os olhos daquele homem brilhou, quando ele pegou aquelas compras e foi feliz para casa, né? Para casa dele, dizendo que ia comer pão com ovo naquele dia. Meu Deus. Quando eu peguei o frango, as coisas e tal, que ele ia realmente ter uma alimentação, irmão. Então, imagine, bispo, que nós temos um propósito na Terra. Temos. E que Deus é a nossa prioridade. Então, eu quero dizer para vocês que vocês vivam essa prioridade. Entendeu? As demais coisas vão ser acrescentadas, porque o Senhor, Ele diz na palavra, eu fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Mas é para as pessoas que realmente acreditam nele e nessa palavra. Então, Deus abençoe a vida de vocês e que a gente possa sempre ter o nosso Deus como prioridade, né? Vamos orar? Amém. Vai lá. Tá gostoso. Eu falo muito, viu, bicho? Tá gostoso, tá maravilhoso. Amém. Tá maravilhoso. Vamos orar. Espírito Santo, neste momento nós queremos te adorar, Senhor. Em primeiro lugar, nós queremos te adorar, te glorificar, te exaltar, dizer que o Senhor é o nosso tudo, que o Senhor nos completa, Pai. Pai, nós queremos proclamar, Senhor, que só o Senhor é Deus. Nós queremos nesta tarde, Senhor, dizer, meu Pai, em som, em alta voz, Senhor amado,
que o Senhor é o único que merece o louvor dos nossos lábios, Senhor. Nós o reconhecemos como o Senhor de nossas vidas. O reconhecemos, meu Pai amado, a Tua majestade, Teu senhorio, Pai. Reconhecemos Jesus Cristo como o unigênito Filho do Deus vivo, o próprio Deus. Porque lá no início Ele era o Verbo, Senhor. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E nos deu a esperança da vida eterna, através do sacrifício da cruz. E, Senhor, nós trazemos à existência esta palavra, Senhor, da salvação e do sacrifício da cruz, Pai amado. Para que todas as pessoas, meu Pai, que estão, meu Pai, nos ouvindo, todas as pessoas que estão fazendo parte deste momento, Senhor, Pai, possam entender, Senhor amado, a magnitude do que é te servir. Um Deus que criou o universo, as galáxias, um Deus que criou os céus, a terra, o mar, tudo que existe foi feito segundo a sua palavra, meu Deus. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa é te servir, Jesus. É viver o poder deste evangelho, Senhor. É olhar e ver as dificuldades, mas entender, Senhor amado, que o Senhor é maior do que todas elas, Pai. Senhor, o Senhor nos completa, Senhor. Sim, nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas nós teremos bom ânimo em Ti, Senhor, que é o autor e consumador de nossa fé. Porque mesmo quando o Senhor ressuscitou e foi elevado aos céus, Pai, o Senhor enviou o Teu Espírito Santo, o maravilhoso Espírito Santo, nosso amigo, aquele que está nos preparando para um dia encontrar contigo no dia do arrebatamento. Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Pai, que nossa vida aqui na terra tenha propósito, Senhor. E que tudo aqui, meu Deus amado, através de nossas vidas, venha ser para a glória do Teu nome. Senhor, nos ajude, Espírito Santo, a ser como Jesus, manso e humilde de coração, Pai. Pai, que nós possamos viver este evangelho, Senhor, não pelas câmeras, não pelas fotos, pelas selfies, Senhor, não pelas, até mesmo pelos movimentos, Pai, mas que a gente venha verdadeiramente viver esta palavra, viver este evangelho, Senhor amado, viver os Teus sonhos aqui na terra, Senhor, entendendo que o Senhor está próximo de vir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, alimenta a nossa esperança de encontrar com o Senhor nas nuvens. Eu abençoo este programa, abençoo a vida do Bispo Tosta, abençoo a sua igreja, abençoo sua esposa, sua família, sua casa, abençoo os seus negócios, abençoo, meu Pai amado, em nome de Jesus, meu Pai amado, esse ministério que o Senhor levantou ele, Pai amado, para fazer, meu Pai, comunicação da Tua palavra. Que todas as pessoas que vão vir, que vieram, Senhor amado, sejam impactadas ao chegar neste lugar, Senhor. E que as ondas sonoras, meu Pai amado, deste programa venham impactar vidas e transformar vidas aonde quer que elas estejam. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Agradecer, por você ter atendido o nosso chamado. Muito obrigado. Um abraço, pessoal da Serquipe, tá? Querido ouvinte, muito obrigado, valeu. Muito obrigado por mais esse episódio. Eu confesso que eu estou assim, até impactado, emocionado pela presença de Deus que está aqui no estúdio, tá? E eu quero dizer para você que está nos assistindo, nunca saia da frequência de Deus. Um grande abraço. Shalom, shalom. Graça e paz. Shalom, shalom. Deus abençoe.